O menino ficou inconsciente por 11 horas. Quando abriu os olhos, não chorou. Não chamou a mãe. Não olhou ao redor do quarto como as crianças fazem quando acordam num lugar estranho. Aquele olhar perdido, assustado, precisando de alguém para dizer que está tudo bem. Ele olhou diretamente para o pai. E a expressão no rosto dele não era a expressão de uma criança de 4 anos. Então falou. "Eu sou o pai do meu pai", disse ele. "Eu voltei. Tinha uma coisa que eu precisava terminar." A mãe, Claire, apertava a mão dele com tanta força que as juntas tinham ficado brancas. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa gentil, algo para contornar. "Você está bem, meu amor, foi só um sonho." Mas as palavras não vieram, porque ela estava olhando para o marido. Daniel Calloway estava parado ao pé da cama do hospital e não se movia. Não piscava, não dizia uma única palavra. O rosto dele estava completamente, deliberadamente neutro. Não a neutralidade do choque, não a expressão vazia de um pai ouvindo algo impossível da boca do filho. A neutralidade de alguém que estava esperando. Os olhos de Nathan se desviaram lentamente para a janela. Ele acrescentou, quase como se fosse um detalhe secundário, com a mesma voz calma. "Diz para a vovó que eu perdoo ela. Ela sabe o que fez." Então fechou os olhos e dormiu. Eleanor Calloway, mãe de Daniel, estava morta havia 6 anos. E tinha morrido, até onde alguém sabia, com seus segredos completamente intactos. Não tinha. Antes de Nathan nascer, o casamento dos Calloway parecia, por fora, exatamente o que deveria ser. Daniel e Claire se conheceram aos 28 anos, casaram aos 31, compraram uma casa com varanda em Westbrook, Ohio, e tentaram por quase 2 anos, até que Claire finalmente viu 2 linhas num teste e chorou sozinha no banheiro antes de contar para ele. Não exatamente de alegria, mas de alívio, do colapso silencioso de um medo que ela nunca tinha dito em voz alta. Daniel era contador, metódico, contido, bom em parecer presente. Claire era fisioterapeuta, com um talento natural para ler corpos e, ela sempre acreditou, pessoas. Tinha passado anos profissionalmente treinada para notar o que a maioria das pessoas ignorava: a tensão num maxilar, o peso mal distribuído num passo, a imobilidade específica de alguém que está segurando algo. Era, em outras palavras, exatamente o tipo de pessoa que deveria ter visto o que vinha por aí. Não viu. Ou talvez tenha visto e arquivado sob coisas que vou examinar depois, como todos nós fazemos. O que ela sabia sobre os pais de Daniel cabia em 4 minutos. O pai, Robert, tinha morrido de infarto quando Daniel estava nos seus 30 e poucos anos. A mãe, Eleanor, o seguiu 3 anos depois. Um derrame, rápido. Daniel era filho único. Não falava muito deles, e quando falava era com uma frieza que Claire passou anos interpretando como luto. Não era luto. Nathan chegou em março com uma expressão séria. Essa era a palavra que Claire usava mais tarde, quando tentava explicar para pessoas que não tinham estado lá. Ele não parecia um recém-nascido. Parecia alguém considerando um problema. A primeira coisa estranha aconteceu quando Nathan tinha 14 meses. Os pais de Daniel tinham deixado uma pequena caixa de papelão com fotografias que nunca foram organizadas nem emolduradas. Só uma caixa na prateleira do armário, como toda família tem caixas assim, sempre com a intenção de olhar e nunca chegando a hora. Claire tinha a caixa aberta numa tarde, tentando achar algo para uma moldura que tinha comprado, quando Nathan se ergueu na beirada da mesa de centro e ficou olhando fixo para uma foto de Robert Calloway, o pai de Daniel, morto antes de Nathan nascer, com uma atenção que, mesmo para 14 meses, era estranha. Não era curiosidade, era fixidez. Ele estendeu as 2 mãos para a foto. Claire deixou ele segurar. Ele ficou olhando por quase 2 minutos inteiros, sem perder o interesse, sem deixar cair, sem levar à boca como bebês levam tudo à boca. Depois, pressionou a foto contra o peito, do jeito que se segura algo que não se quer que tirem. Daniel entrou da cozinha, viu o que Nathan estava segurando e pousou a xícara de café com cuidado demais. "Ele estava só brincando", disse Claire. "Eu sei", disse Daniel.
Ele colocou a fotografia de volta na caixa e a caixa de volta na prateleira. Quando Nathan tinha 2 anos e meio, caminhou até aquela mesma prateleira, apontou para a foto de Robert e disse: "É minha." Claire corrigiu gentilmente. Nathan balançou a cabeça uma vez e foi embora. Quando tinha 3 anos, disse a Claire que a casa deles cheirava errado, que a casa dele cheirava a pinho e a algo queimando, como um fogão a lenha. A casa deles tinha aquecimento central e detergente de roupa. Ele disse isso da mesma forma que dizia quase tudo. Não como uma criança testando palavras, mas como alguém relatando um fato que espera ser confirmado. Quando tinha 3 anos e meio, disse a Daniel, sem preâmbulo, sem levantar os olhos dos brinquedos: "Você sempre teve medo de mim, mesmo antes." Daniel largou o café. Disse bem baixinho: "O que você disse?" Nathan se levantou e foi para o quintal. Daniel não contou para Claire. Claire só soube depois, pelo próprio Nathan, que mencionou o episódio de passagem durante uma viagem de carro e não tinha ideia de que era uma informação nova. No ano em que Nathan completou 4 anos, chamou da entrada numa voz sonolenta numa tarde. "Não deixa a vovó ir ainda. Ela tem alguma coisa para te dar." Não havia ninguém na entrada. Daniel estava na cozinha. Claire viu as costas dele ficarem rígidas. Ele ficou ali um momento com a mão no balcão, sem se virar. Então disse, para ninguém: "Vai dormir, meu filho." Ele dormiu no sofá naquela noite. Disse que era por causa das costas. A apendicite se anunciou quieto, do jeito que as piores coisas costumam fazer. No domingo, Nathan parecia fora do lugar, cansado, sem apetite. Na segunda noite tinha febre e ficava com a mão pressionada no lado direito inferior. Claire era fisioterapeuta há tempo suficiente para reconhecer a qualidade específica de uma dor que não espera. A dor concentrada, imóvel, que não responde à distração. Eles estavam no Hospital Mercy General antes do meio-dia de terça. Às 2 da tarde, o cirurgião dizia que o apêndice já tinha rompido e que precisavam agir imediatamente. Claire assinou os formulários de autorização. Sua letra estava firme. Ela tinha decidido que estaria. O que ela notou nos 30 minutos em que ficaram esperando o centro cirúrgico ser preparado foi que Daniel não a tocou uma única vez. Não estendeu a mão, não pousou a mão no ombro dela. Ficou sentado a 2 cadeiras de distância, olhando para o chão, e ela entendeu, não conscientemente, ainda não, que ele tinha medo de algo que a cirurgia em si não explicava. Ela se disse: "Ele está com medo por Nathan." Só isso. A cirurgia durou 6 horas. O monitoramento durou mais 5. Claire ficou na sala de espera e rezou do jeito específico e negociador com que as pessoas rezam quando pararam de acreditar em barganha, mas não tem mais nada. Rezou para Nathan sobreviver. Rezou, separadamente, e ela não teria conseguido explicar por que precisava que fosse separado, para que ele voltasse o mesmo. Ela descobriria mais tarde que a segunda prece era a mais complicada. Ele ficou acordado por menos de 3 minutos antes de dizer. Seus olhos abriram do jeito que os olhos de Nathan sempre abriam. Não gradualmente, não piscando para focar, mas de uma vez, como um interruptor. Sem névoa de anestesia, sem confusão. Ele olhou para Claire primeiro, depois para a janela e depois, com uma deliberação que fez a nuca de Claire arrepiar, para Daniel. "Mãe." A voz estava arranhada pelo tubo de intubação, mas o tom não era de criança. Era o tom de alguém com coisas a dizer antes que o tempo acabe. "Estou bem aqui", disse Claire. "Bem aqui, meu amor. Você está seguro." Ele olhou para Daniel. E o que cruzou seu rosto naquele momento não foi amor, nem alívio, nem a alegria simples de uma criança doente vendo o pai. Foi algo mais velho e mais pesado. O reconhecimento com um passado complicado preso nele. "Eu sou o pai do meu pai", ele disse. "Eu voltei. Tinha uma coisa que eu precisava terminar." A boca de Claire se abriu. Ela tinha 3 ou 4 respostas razoáveis prontas. "É a anestesia, crianças falam coisas estranhas ao acordar, ele passou por muita coisa." Tinha todas elas enfileiradas e estava alcançando a primeira. Então olhou para Daniel. O rosto dele estava completamente imóvel. Não surpreso, não preocupado.
não buscando uma explicação do jeito que os pais automaticamente buscam quando seus filhos dizem algo alarmante. O rosto dele tinha feito algo para o qual Claire não encontrou uma palavra até mais tarde, quando revirou bastante a cena até achar uma. Preparado. Como um homem que ouviu um barulho no escuro que estava esperando há anos. Diz pra vovó que eu perdoo ela, Nathan disse. Ela sabe o que fez. Então os olhos fecharam e ele voltou a dormir. E dormiria por mais 4 horas, e quando acordou pela segunda vez, pediu suco de maçã e não se lembrava de nada. Ou disse que não se lembrava. Claire olhou para o marido por cima da cama do hospital, onde o filho de 4 anos dormia. Daniel encarava o chão. Não levantou os olhos. Foi nesse momento exato, embora ela só compreendesse completamente muito depois. Ela era casada com aquele homem havia 9 anos e nunca uma única vez o tinha visto sem conseguir encontrar o olhar dela. A viagem de volta para casa aconteceu 3 dias depois, quando Nathan estava liberado e relativamente animado, perguntando sobre desenhos animados. Claire passou os 40 minutos construindo explicações como quem empilha sacos de areia, com urgência, sabendo que provavelmente não vão segurar. Alucinações por anestesia eram documentadas. Crianças falavam coisas estranhas ao sair da sedação. Havia toda uma literatura sobre isso. Pai do meu pai era uma frase gramaticalmente incomum, mas não cognitivamente impossível para uma criança de 4 anos que tivesse ouvido adultos conversando sobre família. O negócio sobre a vovó era sugestibilidade. Algo visto na televisão. Um sonho que ficou. Ela quase acreditou nisso. No banco do passageiro, Daniel dirigia e não dizia nada. O que Nathan disse no hospital, Claire começou. Anestesia, Daniel disse, imediatamente, sem pausa. Ele tem 4 anos, Claire. Era exatamente a resposta certa, perfeitamente calibrada. E foi essa calibração, a ausência total de hesitação, a completa falta de eu sei, me deixou perturbado também, que ela levou para casa e ficou virando na cabeça por 11 dias. Ela não voltou ao assunto. Ficou observando Nathan. Começou com o nome de um cachorro. Nathan estava no sofá numa tarde, ainda na recuperação lenta e suave de uma criança recém-curada, assistindo televisão. Um Golden Retriever apareceu num comercial. Nathan apontou para ele sem tirar os olhos da tela. O vovô Robert tinha um igual a esse, disse. Chamava Jasper. Claire ficou completamente imóvel. Ela nunca tinha ouvido o nome Jasper. Daniel quase nunca falava do pai. Em 9 anos de casamento, ela podia contar nos dedos de uma mão as histórias significativas sobre Robert Calloway. Tinha visto talvez 3 fotografias. Onde você ouviu isso? Ela perguntou. Eu só sei, disse Nathan. Do jeito que ele disse, não era evasivo. Era cansado, como uma pergunta que ele já tinha respondido vezes demais. Naquela noite, depois que Nathan dormiu, Claire foi até o armário do corredor. Vasculhou as caixas que nunca tinha realmente vasculhado. As que vieram do espólio dos pais de Daniel, ainda embaladas do jeito que tinham chegado 7 anos atrás. Encontrou uma fotografia que nunca tinha visto antes. Robert Calloway, jovem, de pé numa varanda, um Golden Retriever sentado ao seu lado. No verso, em lápis antigo, Bob e Jasper, verão de 74. Ela colocou de volta na caixa. Não disse nada para Daniel. 3 dias depois, Nathan contou, com a mesma certeza absoluta. A avó Eleanor tinha uma lata azul de balas duras na janela da cozinha. Cantarolava enquanto cozinhava, sempre a mesma melodia, nunca a letra, só o som. E ela e o vovô Robert tinham brigado muito no último ano. Uma briga de verdade, o tipo do qual não se volta, porque Eleanor tinha feito algo que não tinha como desfazer e Robert tinha descoberto. Claire encontrou a lata azul no mesmo armário naquela noite. Havia 3 balas dentro, grudadas pelo tempo. Ela ficou sentada no chão do armário por um tempo com a lata no colo. Depois Nathan chamou pelo nome dela do quarto e ela colocou a lata no bolso e foi. Daniel tinha uma prima chamada Margaret, final dos 50, professora aposentada, único membro da família Calloway que Claire tinha encontrado mais de 2 vezes. Margaret tinha crescido a 2 ruas da casa dos Calloway em Hargrove. Conhecia bem os pais de Daniel. Sabia onde as coisas estavam enterradas, mesmo que nunca tivesse cavado.
Claire a convidou para jantar em dezembro, 6 semanas depois do hospital. Disse para si mesma que era um jantar de família, uma celebração da recuperação de Nathan. Disse várias coisas para si mesma. O que ela queria de verdade era colocar Nathan e Margaret no mesmo ambiente e ver o que acontecia. O jantar foi tranquilo até a sobremesa. Margaret estava no meio de uma história sobre Daniel quando criança, uma peça escolar, algo fofo, quando Nathan levantou os olhos do bolo e disse, sem nenhuma urgência especial. Ela ligou na noite anterior, Eleanor. Ligou para casa e disse que estava arrependida. Disse que ele merecia saber a verdade. Mas ninguém atendeu. A mesa mergulhou no silêncio. Quem ligou, meu amor? Claire perguntou. Eleanor, Nathan disse. Olhou para o prato. Ela pediu desculpa, tarde demais. O garfo de Margaret bateu na mesa. Não caiu, foi pousado, mas com força, como um reflexo que ela não conseguiu controlar. E então aconteceu algo que Claire repetiria na memória por anos. Margaret olhou para Nathan, não com confusão, não com aquela cara polida de adulto gerenciando um comentário estranho de criança, mas com a expressão de alguém que acabou de ouvir uma confirmação. Ela olhou para Nathan, e depois olhou para Daniel, e Daniel olhou para a janela. A janela. Ele não conseguia olhar para a esposa, não conseguia olhar para a prima, não conseguia olhar para o filho. Olhou para a janela, e o maxilar estava tão contraído que parecia cortar vidro. Acho que vou indo, disse Margaret. Ela estava no carro em menos de 10 minutos. Claire chegou à varanda da frente a tempo de ver os faróis saírem da garagem. Margaret não ligou por 9 dias. Quando finalmente ligou, disse que tinha estado doente. Soou como alguém que tinha decidido o quanto estava disposta a dizer e estava firme nisso. Claire tinha decidido, a essa altura, ir buscar o que Margaret não contaria. Claire não era impulsiva. Era o tipo de pessoa que construía um caso antes de fazer uma acusação, que precisava do chão firme antes de colocar peso nele. Mas ela tinha notado o suficiente, e o que tinha notado agora tinha uma forma. Começou com as caixas do armário do corredor, catalogando tudo dessa vez, direito, com um caderno de notas. Documentos de seguro, cartões de aniversário, fotografias com nomes desconhecidos no verso. Ligou para Margaret e foi cuidadosa, paciente, amigável e extraiu, em 20 minutos de conversa, uma coisa útil. O nome da amiga mais antiga de Eleanor. Uma mulher chamada Dorothy, que ainda morava em Hargrove, a 100 quilômetros a leste. Claire foi numa terça-feira, enquanto Nathan estava na pré-escola. Não disse a Daniel para onde estava indo. Dorothy morava numa casa pequena e limpa que cheirava aquela época inteira. Madeira velha, flores secas, coisas mantidas exatamente onde sempre tinham sido mantidas. Tinha 73 anos, artrite e a perspicácia que as mulheres que guardam segredos por décadas costumam manter, porque o segredo lhes dá algo para preservar, algo que impede a mente de amolecer. Ela abriu a porta, olhou para Claire por um longo momento e disse: "Você é a esposa de Daniel?" Não era uma pergunta. "Aconteceu alguma coisa?" disse Claire. "Sim." Dorothy recuou para deixá-la entrar. Geralmente acontece, eventualmente. Durante o chá, Claire expôs tudo. O hospital, as palavras, o nome do cachorro, a lata azul, o rosto de Margaret na mesa de jantar. Manteve a voz firme. Apresentou tudo como apresentaria evidências a um colega, não uma confissão a uma estranha. Dorothy ouviu sem interromper. Quando Claire terminou, ela ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, olhando para o quintal, para um comedouro de pássaros balançando no frio. O silêncio tinha textura, como algo sendo pesado. "Sempre achei", disse ela finalmente, "que se um dia isso viesse à tona, seria através de Daniel. Nunca imaginei que seria uma criança a dizer." "Dizer o quê?" Claire perguntou. Dorothy olhou para ela com algo que não era bem pena. Era mais como respeito pelo que Claire estava prestes a ter que carregar. "Quanto?" Dorothy disse. "Você sabe de verdade sobre Robert Calloway?" Robert Calloway não morreu deixando apenas Daniel. Tinha um filho antes de Daniel. Um filho nascido quando Robert tinha 23 anos, antes de Eleanor, antes do dinheiro, antes de toda a vida que Robert acabou construindo para si mesmo. O nome da mãe era Patricia Voss.
Uma mulher com quem Robert viveu por 2 anos em Hargrove. Uma mulher que ele amou, segundo Dorothy, tão profundamente quanto amou qualquer coisa na vida. A gravidez era real. O amor era real. E então, Eleanor Marsh surgiu. A família de Eleanor tinha dinheiro de um tipo específico. Não o tipo que se anuncia, mas o tipo que torna tudo mais fácil e nada gratuito. Robert era um jovem sem rede de segurança e com talento para fazer cálculos. Fez um. Deixou Patrícia quietamente, sem cena, sem rompimento formal, só um distanciamento que foi virando partida, e casou com Eleanor no mesmo ano. O filho de Patrícia não era um obstáculo sobre o qual Robert agonizou. Era uma conta que ele fechou. Patrícia batizou o menino de Thomas. Criou-o sozinha em Hargrove. Nunca contou a ele quem era o pai. Disse apenas que era um homem que havia decidido não ficar. Essa era toda a história com que Thomas cresceu. Uma única frase, dita uma vez, nunca expandida. A ele era permitido entender que tinha sido preterido, e nada mais. Thomas cresceu, saiu aos 20 anos, foi para o oeste e desapareceu na vida ordinária de alguém tentando não precisar do que nunca lhe foi dado. Dorothy o perdeu de vista no final dos anos 1980. Eleanor sabia de Thomas antes de se casar com Robert. Sempre soube. Essa era a parte que mais pesava quando Dorothy disse. Eleanor não tinha sido pega de surpresa. Tinha negociado. Tinha deixado bem claro, muito cedo, do seu jeito frio e calculado. O assunto estava encerrado. A vida financeira de Robert estava ligada ao dinheiro da família dela. A alternativa ao silêncio era a ruína. Ela não tinha enterrado um segredo, tinha construído em cima dele. Robert ficou em silêncio por 30 anos. Mas nos 2 ou 3 últimos anos de vida, os anos em que os homens às vezes olham para trás e percebem que as contas não fecham, ele tinha começado a tentar encontrar Thomas. Pediu ajuda a Dorothy, pesquisou. E Dorothy acreditava que ele tinha encontrado um endereço, um nome, uma cidade. Mas Robert morreu na garagem numa quarta-feira de manhã, antes de ter feito qualquer coisa com isso. Infarto. Repentino. A busca morreu com ele. Eleanor morreu menos de 1 ano depois. Mas na noite antes de seu corpo ser encontrado, ela tinha ligado para alguém. Dorothy não sabia para quem. Uma vizinha tinha ouvido Eleanor ao telefone através da parede. Chorando. Dizendo que estava arrependida. Dizendo que alguém merecia saber a verdade. E então ela morreu. E levou o nome consigo. Até que um menino de 4 anos foi aberto e remontado e acordou com um assunto inacabado de outra pessoa na boca. Claire voltou de Hargrove com os vidros abertos. Novembro, 4 graus. Ela precisava do frio porque precisava de algo real na pele enquanto a mente fazia o que estava fazendo. Eis o que ela sabia quando parou na entrada de casa. Robert Calloway tinha tido um filho antes do casamento, abandonado deliberadamente aquela criança em troca de dinheiro, e passou 30 anos fingindo que ela não existia. Eleanor tinha imposto o silêncio e usado a dependência financeira de Robert para mantê-lo. Um homem chamado Thomas tinha vivido 60 anos sem pai, sem história de família, sem identidade além de uma frase que a mãe disse uma vez e nunca explicou. Robert tentou consertar e morreu cedo demais. Eleanor tentou consertar e morreu tarde demais. E Daniel? Daniel sabia. Tinha que saber. O hospital, o rosto de Margaret, o jeito que ficou de frente para aquela janela com o maxilar fechado e os olhos em algum outro lugar. Um homem que não soubesse teria reagido diferente. Um homem que não soubesse teria feito perguntas. Ela esperou Nathan adormecer. Então pôs o nome de Dorothy sobre a mesa da cozinha e a fotografia, Bob e Jasper, verão de 74, e disse: "Me fala sobre Thomas." Daniel ficou em silêncio absoluto por um longo tempo. Então, minha mãe me contou quando eu tinha 17 anos. Disse que tinha um menino antes, que havia sido resolvido. Que eu nunca devia mencionar isso para meu pai ou para ninguém. Resolvido. Foi a palavra que ela usou. E quando seu pai morreu, ele te deixou alguma coisa sobre Thomas? Algo se mexeu no rosto de Daniel. Algo que estava preso em um lugar há muito tempo se deslocou. Ele deixou arquivos,
escondidos no porão. Não com as caixas normais, uma caixa separada embaixo da escada. Dentro tinha um nome, um endereço, uma cidade. Claire olhou para ele com cuidado. Você entrou em contato com ele? Daniel, você entrou em contato com Thomas? Não. O que você fez? Ele olhou para a mesa. Eu queimei. A sala foi a um lugar quieto e frio que não estava antes. Você queimou? Disse Claire. Tinha um testamento, Claire. Eleanor deixou a casa e as contas para mim. Se Thomas existisse, oficialmente, legalmente, ele tinha direito. Eu tinha 39 anos, uma esposa, uma hipoteca e... Você queimou a única prova de que um homem existia, disse Claire. Um homem para quem seu pai passou os últimos anos da vida tentando chegar. Você tinha o nome dele, o endereço, e queimou para proteger uma herança. Ela ouviu a si mesma dizer aquilo e observou ele absorver. E a coisa terrível era o jeito como ele absorveu. Não com horror, não com o desmoronamento agonizante de alguém confrontando o que fez. Absorveu como se absorve um fato já catalogado. Tinha arquivado isso sob necessário anos atrás e estava mantendo o arquivo desde então. Olha para mim, ela disse. Ele olhou. E o que ela viu não era culpa do jeito que esperava. Era menor que isso, mais ordinário. O rosto de um homem que tinha feito um cálculo, vivido com ele quietamente, e sabia que um dia poderia ser questionado sobre isso. Ele estava preparado, ela percebeu. Uma parte dele sempre esteve preparada. Só não sabia que viria pela boca do próprio filho. Ela foi para a cama sem dizer mais uma palavra, porque não havia nada que ela pudesse dizer que a situação já não tivesse dito melhor. O que se seguiu não foi uma resolução. A vida não oferece isso. O que ela oferece é a próxima coisa, e depois a coisa depois dessa, e o peso não vai embora. Ele só se redistribui. Em janeiro, Claire contratou uma pesquisadora genealógica. Levou 6 semanas e uma cruzagem de banco de dados de DNA para localizar Thomas Voss. Thomas Voss Crawford agora, 61 anos, eletricista aposentado em Spokane, Washington, com uma filha, 3 netos e, descobriu-se, meia década de busca própria que tinha chegado perto sem nunca conectar. Ele tinha encontrado o nome de Robert Calloway em registros do município. Tinha encontrado uma certidão de óbito. Não tinha encontrado nenhum familiar vivo disposto a responder. Alguém estava ignorando. Claire não precisou se perguntar quem. Ela mandou uma carta. Disse a Daniel que estava fazendo isso. Disse que ele podia fazer parte disso ou não. Ele escolheu não. E o jeito que escolheu não contou para ela tudo o que precisava saber sobre as escolhas que ele vinha fazendo há anos. Ele recuou para um silêncio que ela antes chamava de quietude e agora entendia como algo mais intencional. Um tipo específico de ausência que impedia que certas perguntas fossem feitas, que fechava determinados cômodos e chamava isso de privacidade. Thomas ligou 4 dias depois que a carta chegou. Era cauteloso ao telefone, controlado. Chorou uma vez, brevemente, e pediu desculpa imediatamente. E esse pedido de desculpa, o reflexo de um homem que passou 60 anos minimizando suas próprias necessidades para não parecer exigir o que lhe ensinaram que não tinha direito, quebrou algo em Claire que ela não esperava. Ele não queria dinheiro. Disse isso 3 vezes, de 3 formas diferentes, como se estivesse com medo de que ela tivesse assumido o pior. O que ele disse, em vez disso, foi: eu só queria saber se era real para alguém nessa família. Claire disse: eu prometo que é. Margaret, contatada por telefone naquela mesma semana, chorou sem pedir desculpa e disse que havia suspeitado por 30 anos, mas tinha medo demais de Eleanor para perguntar. Medo demais e depois, mais tarde, medo do que significaria ter ficado calada por tanto tempo sem dizer nada. Ela voou a Spokane na primavera e mandou a Claire uma fotografia depois. Ela, Thomas e a filha dele numa mesa de jantar, todos com a felicidade crua e instável de pessoas se reencontrando através de uma distância que não escolheram e não podiam desfazer. Daniel foi embora em março. Não porque Claire o forçou.
porque a arquitetura que ele tinha construído, cuidadosa, vedada, protegida, autojustificada, tinha agora uma fratura no centro, e ele parecia entender, do jeito silencioso que entendia a maioria das coisas, que não ia aguentar. Ele via Nathan nos fins de semana. Às vezes ligava tarde à noite e dizia coisas que circulavam em torno de pedidos de desculpa sem nunca pousar neles, como se estivesse praticando um idioma que ainda não tinha decidido aprender. Nathan completou 5 anos na primavera e começou o jardim de infância no outono. Jogava futebol mal e adorava. Ainda observava as pessoas com aquela atenção particular e imóvel para a qual Claire nunca tinha encontrado uma palavra. Mas nunca mais disse nada que não pudesse ser explicado por um menino de 5 anos normal, levando uma vida normal de 5 anos. Não falou do hospital. Não falou de Robert, nem de Eleanor, nem de nada disso. Se lembrava, não dava sinal. Ou simplesmente tinha largado, do jeito que algo concluído pode finalmente ser largado. Existe uma versão desta história em que se pode ter pena de Daniel. Ele tinha 17 anos quando Eleanor contou sobre Thomas. 17. Numa família onde o amor era financeiro e o silêncio era condição para recebê-lo. Ele não construiu a mentira original. Herdou-a do jeito que se herda uma casa com fundações ruins. Você não construiu errado, mas está morando nela agora. E em algum momento precisa decidir se vai reforçar ou demolir. Essa versão existe. Claire já sentou com ela. Mas existe a outra versão, aquela que não vai embora. Daniel tinha 39 anos quando encontrou os arquivos escondidos do pai. Não era uma criança. Era um marido, um adulto, um homem que presumivelmente tinha se considerado uma pessoa decente por 39 anos. E ele tinha segurado uma caixa de documentos com o nome e o endereço de um homem que tinha vivido a vida inteira sem saber que tinha um pai, um meio-irmão, uma história familiar, uma identidade. E tinha jogado esses documentos num fogo para proteger uma casa e um conjunto de contas. Não em um momento de pânico, não envolto em névoa de luto, com a cabeça fria, num porão, onde ninguém podia vê-lo. Ele havia feito a escolha da mãe. Havia repetido com total consciência, como adulto que sabia exatamente o que estava fazendo, e fez assim mesmo. Isso não é uma tragédia. Isso é uma decisão. Nathan tinha forcado isso à luz. Pela porta disponível, um quarto de hospital, 11 horas de inconsciência, a voz pequena de uma criança ainda rouca pelo tubo de respiração. Algo havia se recusado a continuar enterrado. Claire não acreditava no sobrenatural. Acreditava no filho. E acreditava, talvez, que certos pesos carregados tempo suficiente por pessoas suficientes acabam simplesmente caindo, pelo chão mais fraco, para o espaço aberto abaixo. Em maio, Claire finalmente esvaziou o armário do corredor. Tinha estado na lista dela há meses. Ela tinha passado por aquelas caixas 2 vezes. Uma de luto, uma de investigação, e achava que sabia o que havia nelas. Não sabia. No fundo de uma agenda com danos de água, presa tão flat contra a contracapa que era invisível a menos que se abrisse o caderno por completo e pressionasse a lombada, havia um envelope pequeno e lacrado. Na letra de Eleanor, na frente, para Daniel, quando eu já não estiver. Nunca tinha sido aberto. Claire ficou parada no corredor por um longo momento. Então abriu. Dentro, uma folha de papel dobrada, e atrás dela, um resultado de teste de DNA por correspondência, o tipo que se pedia pelo correio, comum no início dos anos 2000. Datado 14 meses antes da morte de Eleanor. 2 amostras, rotuladas apenas A e B. 49,8% de DNA compartilhado. Meios irmãos. Claire leu 2 vezes. Depois ficou muito quieta e deixou a mente processar o que aquilo significava. Eleanor tinha encontrado Thomas. Quietamente, sem contar para ninguém, sem deixar rastro, ela havia encontrado o primeiro filho de Robert e obtido um teste de DNA. Havia confirmado tudo que Robert passara os últimos anos tentando provar.
Ela tinha o resultado nas mãos e o colocou num envelope endereçado ao filho e ligou para alguém na noite antes de morrer e disse que estava arrependida. E então ela se foi. E o envelope ficou numa caixa num armário por 6 anos enquanto Daniel, que queimou os arquivos do pai, que escolheu a casa e as contas, que fez sua escolha com plena consciência, viveu sob o mesmo teto, pagou as mesmas contas e nunca uma vez foi por aquelas caixas com cuidado suficiente para encontrá-lo. Ou será que encontrou? Será que abriu, leu, colocou de volta cuidadosamente e não disse nada? Claire nunca saberia. Ela tinha achado 6 meses atrás que estava aprendendo quem era o marido. Entendia agora que só tinha aprendido tanto que ele estava disposto a ser conhecido. Ela pensou nas palavras de Nathan. Diz pra vovó que eu perdoo ela. Ela sabe o que fez. Todos tinham assumido que era Robert falando. Robert perdoando Eleanor por 30 anos de silêncio imposto e pelo apagamento do filho primogênito. Mas Claire ficou no corredor com um teste de DNA na mão e pensou: e se não fosse Robert? E se fosse Thomas? 60 anos de ausência recebendo uma única voz improvável, perdoando uma velha que tinha passado o último ano de vida tentando, tarde demais, desfazer o que passou o resto da vida mantendo. Ela pegou o celular e ligou para Spokane. Quando Thomas atendeu, ela disse: achei alguma coisa. Eleanor, ela sabia. Confirmou ela mesma. Ela ia te contar. Ela tentou. Ele ficou em silêncio. Ela esperou. Eu sei, ele disse. Ela esperou que ele explicasse. Ele não explicou, não imediatamente. Quando voltou a falar, a voz era cuidadosa, medida. A voz de um homem que se acostumou a não ter sua experiência acreditada. Há uns 3 meses eu tive um sonho, ele disse. Uma mulher velha, parada num corredor. Ela não disse nada. Só me olhou do jeito que as pessoas olham quando ficaram sem tempo para dizer o que precisavam dizer. Ele fez uma pausa. Acordei com a sensação de que algo tinha terminado. Como se uma porta que estivesse aberta a vida toda tivesse finalmente fechado. Há 3 meses, disse Claire. Que mês foi esse? Uma batida de silêncio. Novembro. Começo de novembro, acho. Claire sentou no chão do corredor. Pela porta dos fundos, ela podia ver Nathan no quintal, chutando uma bola contra a cerca, não observando ninguém, não notando nada, só brincando, finalmente, do jeito comum. 4 anos. Quase 5. Um menino que ficou inconsciente por 11 horas em novembro e acordou com o luto de outra pessoa na boca. Começo de novembro. A mesma semana. Ela ficou no chão por um longo tempo. Depois colocou o envelope de Eleanor no bolso, onde guardaria até poder colocá-lo diretamente nas mãos de Thomas. Na primavera, ela levou Nathan a Spokane. Ele não perguntou para onde estavam indo. Ficou no banco de trás, assistindo a estrada a viagem toda. Aquela tensão cuidadosa e antiga que ela nunca conseguira nomear. E não disse nada. Quando chegaram, Thomas Voss Crawford abriu a porta da frente. Um homem velho, um estranho, com o maxilar de Robert Calloway e os olhos pacientes de alguém que passou 60 anos aprendendo a esperar. Nathan olhou para ele. Algo passou pelo rosto dele. Não a timidez de uma criança encontrando um desconhecido, não o desconforto do não familiar. Algo quieto e concluído, como um suspiro, finalmente soltado. Ele sorriu. Claire tinha visto o filho sorrir milhares de vezes. Nunca tinha visto ele sorrir para alguém do jeito que se sorri para alguém de quem se sentiu muita falta. Ela não disse nada. Colocou a mão no ombro de Nathan e ficou ali, e deixou os 3 existirem no mesmo ar por um momento. Mais tarde, voltando para casa, Nathan adormecido no banco de trás, o envelope entregue, o círculo finalmente, imperfeitamente fechado, Claire pensou na última coisa que Thomas disse antes de ir embora. Ele estava segurando a carta de Eleanor, lendo uma última vez. Levantou os olhos para Nathan, depois para Claire, e disse, baixinho: Você acha que ele sabia o que estava fazendo? Quando acordou no hospital? Claire pensou por um longo momento. Acho, ela disse, que o que precisava acontecer usou a única porta que encontrou. Thomas assentiu.
Dobrou a carta com cuidado e a segurou do jeito que se segura algo que se esperava, sem saber que se estava esperando. Era uma porta muito pequena, ele disse. Era, disse Claire. Era. Ela olhou para Nathan, adormecido contra o vidro do carro, o hálito embaçando o vidro no frio. 4 anos, 5 anos, só um menino, só o filho dela. E pensou, o que quer que você tenha carregado, você pode largar agora. Não sabia se ele ouvia. Disse mesmo assim. Então, desviou o olhar dele, de volta para a estrada, e algo mais passou por ela. Mais quieto que medo, mais frio que conforto. Nathan nunca tinha encontrado Thomas. Nunca tinha visto uma fotografia. Nunca tinha ouvido o nome dele ser pronunciado em casa. Nem uma vez. Nunca. E mesmo assim, quando Thomas abriu aquela porta, Nathan sorriu para ele. Imediatamente, sem hesitar, do jeito que se sorri para alguém que se está procurando. Não do jeito que uma criança sorri para um estranho. Do jeito que se sorri quando alguém que você perdeu finalmente foi encontrado.